Vamos dar início à nossa quarta videoaula de Geografia, terceiro ano. Na aula passada nós falamos sobre o subdesenvolvimento, sobre a miséria, sobre a pobreza. Nessa nossa quarta videoaula vamos falar sobre o outro lado, vamos falar sobre os países mais ricos do mundo. No ano de 2020 nós tínhamos esse panorama. Esse gráfico mostra o ranking dos 12 países mais ricos do planeta. Não vamos confundir riqueza com desenvolvimento, né? Nós vimos o IDH e a Noruega aparecia como o país mais desenvolvido do planeta. Aqui ela não aparece nesse ranking, porque aqui não é desenvolvimento, aqui é riqueza, os países mais ricos do planeta, certo? Então nós temos o Brasil aí na posição 12ª. Isso é uma coisa que oscila. O Brasil já chegou a ocupar a 6ª posição. Hoje caímos, estamos na 12ª. Ano que vem, 2022, possivelmente vamos estar mais abaixo. Então esse ranking ele oscila, certo? Depende muito do PIB, depende da economia do país naquele ano. Nós temos em primeiro lugar, já há muitos anos, os Estados Unidos. Os Estados Unidos aparece aí com um PIB de 20,8 trilhões de dólares. É o país mais rico do planeta. Porém, a China já começa a se aproximar cada vez mais dos Estados Unidos. Talvez nos próximos 5, 10 anos a China venha a ultrapassar os Estados Unidos. Isso é uma questão de riqueza, não quer dizer que a situação de vida dentro da China seja melhor, apenas a questão riqueza. O Japão em terceiro, com uma diferença muito grande dos outros dois primeiros colocados, né? Apenas 4,9 trilhões. A Alemanha em quarto, Reino Unido em quinto, Índia em sexto. A Índia, que é um dos países mais pobres do mundo em questão de IDH, mas que já se apresenta como uma grande potência econômica. Isso se dá devido à questão da concentração da renda. É muito dinheiro na mão de poucas pessoas. E a grande maioria dos habitantes vivendo na miséria, na pobreza. Então você encontra isso no Brasil, você encontra isso na Índia, você encontra isso na China. Existem alguns bilionários, empresas imensas atuando nesses países que geram um PIB realmente imenso, mas a população, a massa da população vive em caótica pobreza, né? Então esse é o ranking. Vamos então nos detalhar sobre os Estados Unidos, já que ele é o primeiro, é o país mais desenvolvido, né, vamos dizer assim, mais rico do planeta. Para a gente entender a situação americana, primeiro a gente precisa ver a questão histórica deles. Vamos falar então sobre a origem, vamos dizer assim, a colonização. Os Estados Unidos ele vai ser colonizado inicialmente pela Inglaterra, no seu lado leste. Então você vai ter a fundação de 13 colônias no litoral leste a partir de 4 de julho de 1776, que é a chegada dos ingleses ali e o início da sua colonização. Então essas 13 colônias que deram origem a estados americanos, né? New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Pensilvânia, New York. Esses são as 13 colônias iniciais que até hoje você encontra como estados americanos. Começa aí a colonização dos Estados Unidos. É importante a gente lembrar, salientar que o tipo de colonização que os Estados Unidos vai vivenciar é diferente do Brasil. Existem dois tipos de colonização: colonização de povoamento e colonização de exploração. O Brasil teve a colonização de exploração e os Estados Unidos de povoamento. O que é que muda? Quando os colonos chegam nos Estados Unidos, eles vêm para viver ali. Então eles sabiam que iam morrer ali, seus filhos iam crescer ali, seus netos, gerações de suas famílias. Então eles vão fazer de tudo para construir um lar ali. Já no Brasil, a exploração, os portugueses vinham aqui roubar as riquezas do Brasil, explorar essa terra, matar os indígenas e voltar para a Europa. Somente. Então, que se dane o Brasil, eu quero é dinheiro. Só aí você já vê uma grande diferença, né? Como o Brasil está hoje, como os Estados Unidos está hoje. Já começa essa diferenciação a partir do tipo de colonização.
Voltando para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos vai existir uma diferença no lado norte e do lado sul. O lado norte dos Estados Unidos, nessa colonização, vai desenvolver uma agricultura mais familiar, policultura, ou seja, vários alimentos, várias plantas. O norte vai desenvolver a industrialização antes. A mão de obra do norte era assalariada, era gente livre. Já o sul dos Estados Unidos, você vai ter uma agricultura para exportação. Então era monocultura. Você trabalhava geralmente plantando cana-de-açúcar, algodão ou tabaco. E esse produto era exportado para a Europa. O trabalhador aqui era o escravo africano. Então existe essa diferença. Enquanto o norte trabalhava com mão de obra livre, o sul com escravos. Enquanto o norte era mais uma agricultura familiar, o sul era mais uma produção para exportação. Enquanto no norte desenvolveu a indústria, o sul não desenvolveu a indústria. Isso vai trazer grandes diferenças para os Estados Unidos, que até hoje ainda impacta na sociedade americana. Com relação ao povoamento do oeste, quando essa colonização começa a avançar para o centro e para a região oeste do país, você vai ter uma criação de uma lei que era chamada da Lei da Propriedade Rural, foi criada em 1862. Para quê? Para estimular a migração e o povoamento da região oeste. Então o governo, com essa lei, ele dava a posse de terra a quem chegasse ali após 5 anos de cultivo. Então você chegava nessa terra na região oeste do país, na região central oeste, você tomava a posse, você ficava lá por 5 anos cultivando e aí o governo lhe dava a posse dessa terra, com pelo menos 65 hectares. Então essa lei vai criar grande elevação nas migrações e aí começa o povoamento do oeste. Até esse momento, quem habitava o oeste era mais os indígenas. Então esses nativos americanos vão sofrer grandemente com esse avanço do processo de povoamento, colonização do território. Falando mais diretamente sobre esses indígenas. Houveram muitos confrontos, os indígenas tentaram lutar, resistir a essa colonização, mas não foi suficiente. Então todas essas tribos indígenas, como os Apaches, Cherokees, Comanches, Sioux, Navarros, todos eles vão sendo exterminados aos poucos. É um verdadeiro genocídio dessas tribos indígenas, eles praticamente desapareceram. Hoje ainda existem tribos, mas eles não vivem mais como antes. No Brasil, nós ainda temos nossos indígenas, claro, sofreram muito, foram muito destruídos, mas devido à floresta amazônica ser uma coisa tão densa, tão robusta, os indígenas acabaram se isolando ali. Então você ainda encontra na região amazônica tribos indígenas vivendo como se vivia há 5.000 anos atrás. No Brasil ainda temos isso, por enquanto. Né? Existe hoje, infelizmente, um genocídio dos indígenas brasileiros. Tribos inteiras estão sendo atacadas por garimpeiros, por grileiros, madeireiros. O governo não faz nada e muitos indígenas estão sendo exterminados hoje. E vamos torcer que isso não aconteça tão intensamente como aconteceu lá nos Estados Unidos há muito tempo atrás. Em meados do século XIX, o território americano ele já se encontrava praticamente consolidado, mais ou menos parecido com o que é hoje. Aqui nesse mapa vocês podem observar o processo de expansão da colonização dos Estados Unidos. Em cada ano que essa região foi integrada. Então você tem aí Estados Unidos, a área original, que veio em 1783 a ser consolidada com esse tamanho. O território que vem a ser a Flórida hoje em 1819, que foi comprado da Espanha. Né? Você tem esse território rosa no centro, que foi comprado da França em 1803. Essa área do Texas, que foi anexada em 1845. E assim sucessivamente. Analisem bem esse mapa para vocês entenderem o período em que cada região foi sendo integrada e de quem ela veio, já que essa região foi colonizada não só pelos ingleses, mas por franceses e espanhóis.
Nós temos um outro fator muito importante da história americana, que é a Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão, ela durou de 1861 a 1865 e foi um confronto militar civil, ou seja, americanos lutando contra americanos. Você vai ter um racha, vamos dizer assim, dentro do próprio país. O norte era abolicionista e industrial. Eles queriam o fim da escravidão e queriam integrar o país na indústria. Já o sul utilizava o escravo e era agrícola. Então, esses dois lados vão entrar em conflito. Você tinha o lado sul querendo a independência, se tornar um país separado e usar a mão de obra escrava. E o norte não aceitava. E aí você tem uma guerra estourando nos Estados Unidos, que durou cerca de 4 anos. É terrível você ver que os próprios cidadãos estavam lutando contra si. Então, na cor azul, você tem aí o lado dos abolicionistas, industrialistas, e o lado vermelho você tem o sul, que utilizava o escravo, e a agricultura principalmente para exportação. Nós vamos ter os fatores que trazem a grande prosperidade econômica dos Estados Unidos. Vamos entender por que esse país é tão rico. Aqui nós temos os fatores. Primeiramente, o trabalho assalariado. Os Estados Unidos começa a desenvolver esse trabalho assalariado muito antes que várias outras nações, expandir isso, outras nações que foram colonizadas, como o Brasil, por exemplo. Temos também a questão da indústria, que vai florescer nos Estados Unidos muito antes do Brasil, por exemplo, expandindo o capitalismo. Eles sempre valorizaram muito essa questão capitalista. Nós vamos ter o mercado consumidor muito grande, é um país imenso, um dos maiores países do mundo, tem uma população grande que consome muitos produtos internos, favorecendo a sua indústria, fazendo a sua indústria crescer. É muito comum você ver um americano, até os dias de hoje, dar preferência ao produto nacional, produto que é feito no seu país, em vez de comprar produtos importados. Isso vai expandir a indústria ali, vai fazer com que a indústria se torne mais forte cada vez mais. Você tem também as questões naturais, o clima, a vegetação, matéria-prima. É um país muito rico. Você tem um clima muito favorável, diversificado, são 4 estações do ano bem visíveis, é um país de clima temperado. A vegetação americana também é muito densa, muito diversificada, é um país rico em matéria-prima, petróleo, fontes energéticas. Isso favorece muito o desenvolvimento da economia lá. Você tem também a questão do governo voltado para o crescimento da nação. É claro que existe corrupção nos Estados Unidos, é evidente, é lógico, mas de longe nem se equipara ao Brasil. Os índices de corrupção lá são muito diferentes do nosso. E o governo americano, ele pensa no povo americano e só, ponto. O mundo que se exploda. O importante para o governo americano é a população americana acima de tudo. Já no Brasil, o mais importante é o próprio bolso, encher o bolso de dinheiro, enfiar na cueca. É o que acontece no Brasil, independente do ano, da situação ou do governante, ideologia, partido, é sempre assim. Então, aí nós temos uma grande diferença. Pensar no povo, pensar na população e na riqueza do país, ou pensar em si próprio. Nós temos também a questão do nacionalismo. A população americana, ela realmente ama o seu país, e como não amar, já que é um país que protege eles, que investe neles, como eles não amariam. E temos finalmente, eu acho que o fator mais importante que traz a grande riqueza dos Estados Unidos, que foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Esse país, ele se aproveita desse grande conflito, tanto do primeiro como do segundo, para ampliar suas riquezas, exportando armamento, exportando equipamentos militares, exportando medicamentos. Quando a guerra acaba, emprestando dinheiro às nações destruídas, vendendo produtos industrializados. Então é um país que sempre lucrou, principalmente com a máquina da guerra. E todos esses fatores juntos proporcionam a grande riqueza dos Estados Unidos até hoje. Com relação ao território e à população, aqui nós temos características do país.
É o quarto maior país em extensão, né? São 9.857.000 km². É ligado a 2 oceanos, o Oceano Atlântico e o Pacífico. Faz fronteira com o Canadá ao norte e o México ao sul. Possui mais de 320 milhões de habitantes e possui o maior PIB do planeta, né? São mais de 13 trilhões todos os anos. Os Estados Unidos possui 25% da riqueza do mundo e o maior número de empresas multinacionais, ou seja, aquelas empresas que estão presentes no mundo todo, né? Como por exemplo a Microsoft, a Coca-Cola, né? Os Estados Unidos possuem o maior número dessas empresas. Possui também a maior força militar do planeta. As tropas americanas são as mais bem treinadas, a que possuem os melhores equipamentos, as armas mais poderosas, né? O que possui o maior número de bases dentro e fora do seu país. É a máquina militar mais poderosa do mundo. Com relação ao espaço agrário, os Estados Unidos possuem uma agricultura extremamente moderna, científica, utiliza a tecnologia em massa, como vocês podem ver nessas imagens. Drones e computação são utilizados sempre na agricultura americana. Hoje as máquinas, os adubos, a computação, vacinas, irrigação, a genética é largamente utilizada lá nos Estados Unidos. A distribuição da atividade agrária nos Estados Unidos ela é feita por áreas. Cada área vai ter um tipo de produto diferente a ser produzido. Eles chamam isso de os belts, em português, os cinturões. Então você tem o cinturão do milho, o cinturão do algodão, o cinturão do trigo, das frutas, do leite, suínos, bovinos, e aí vai, né? Aqui nós temos uma imagem que mostra isso. Cada corzinha dessa seria um belt, seria um cinturão responsável por um tipo de produto. Aqui nós temos as regiões dos Estados Unidos. Cada areazinha dessa é uma região, né? Então você tem o amarelo, o oeste, o meio oeste preto, o sul vermelho, o nordeste azulzinho claro. Então esse nordeste é a área mais industrializada, principalmente a questão automobilística. A região sul é mais voltada à questão de produção agrícola. Na região oeste você tem a grande produção de tecnologia, que é o Silicon Valley, né? A região ali da Califórnia, onde você tem as sedes das grandes empresas tecnológicas como a Microsoft, a Apple e assim sucessivamente. Vamos ver um videozinho que vai deixar os Estados Unidos ainda mais claro para vocês. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. Os Estados Unidos são atualmente o país com a maior economia do mundo, com um produto interno bruto anual em torno de 18,57 trilhões de dólares. Além disso, apresenta os mais altos índices de desenvolvimento científico e detém o maior arsenal bélico do planeta. Os Estados Unidos exercem forte influência não somente nas decisões político-econômicas internacionais, mas também na cultura de outras nações. Todo esse poder sobre os demais países está fundamentado, principalmente na economia e nas forças armadas do país. O território dos Estados Unidos limita-se ao norte com o Canadá, ao sul com o México, a oeste com o Oceano Pacífico e a leste com o Oceano Atlântico. Também são áreas pertencentes aos Estados Unidos, o Alasca, o Havaí e outras regiões do Caribe. Sua extensão territorial é de aproximadamente 9.372.614 km², sendo o quarto com maior área, atrás da China, Canadá e Rússia. O seu tamanho faz com que o país apresente uma grande variedade de climas, entre os principais subtropical, polar, mediterrâneo e temperado. As principais formas de relevo encontradas são planícies, região central do país, baixos planaltos, região leste. A oeste encontramos os altos planaltos, as cadeias montanhosas e as cordilheiras importantes, como as Montanhas Rochosas, Serra Nevada e Cascata Range. E nessa região abriga o Vale da Morte e o Vale do Rio Colorado, que forma o Grand Canyon,
a paisagem natural mais exuberante dos Estados Unidos, uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Com relação às paisagens, podemos citar florestas temperadas, pantanais, planícies, montanhas rochosas, desertos, florestas úmidas, regiões árticas e ilhas vulcânicas. O país possui muitas riquezas hidrográficas. Dentre os principais rios estão Mississippi, Colorado, Missouri, Colômbia e São Lourenço. Os Estados Unidos são uma república federal presidencialista. No nível federal, o principal oficial do poder executivo do país é o presidente, eleito por um colégio eleitoral. O poder legislativo americano é exercido pelo Congresso, composto pela Câmara dos Representantes e pelo Senado. O poder judiciário pertence aos tribunais federais, dos quais a maior é a Suprema Corte. Nos Estados Unidos, o presidente não é eleito pelo voto direto, mas por uma instituição chamada Colégio Eleitoral. De acordo com a Constituição americana, a escolha do presidente e de seu vice depende de delegados estaduais, estes sim escolhidos pelos eleitores. O mandato de um presidente nos Estados Unidos dura 4 anos e ele só pode ser reeleito uma vez, como no Brasil. A Casa Branca é a residência oficial e principal local de trabalho do presidente dos Estados Unidos, sendo ao mesmo tempo a sede oficial do poder executivo naquele país. O atual presidente dos Estados Unidos é o polêmico Donald Trump, que sucedeu Barack Obama. Atualmente, a economia estadunidense é responsável por um gigantesco volume de importações e exportações, que correspondem a cerca de 11% do fluxo comercial internacional. Além de abrigar um grande mercado consumidor, aproximadamente 313 milhões de pessoas, nos Estados Unidos está o maior parque industrial do globo, no qual são produzidos manufaturados de toda a natureza. Destacam-se a indústria de base e as de bens intermédios, como mineração, siderurgia, petroquímica e automobilística, e a de alta tecnologia, como informática, eletrônica, aeroespacial e bioquímica. A respeito dos produtos agropecuários produzidos, temos milho, algodão, frutas, trigo, vegetais, leite, carne de porco, peixe, entre outros. Dentre os dados econômicos do país, possui um PIB de aproximadamente 18,57 trilhões de dólares, possui renda per capita de 57.466,79 mil dólares, a moeda oficial é o dólar americano, a composição do PIB por setor da economia é de 79,5% de serviços, 19,4% da indústria e 1,1% da agricultura. Com relação à religião estadunidense, as que mais se destacam é a protestante, 51,1%, e a católica, 23,8%. Cerca de 4% não possuem religião alguma. Os principais grupos étnicos que formam a população americana são brancos, 77,7%, afro-americanos, 13,2%, asiáticos, 5,3%, indígenas americanos e nativos do Alasca, 1,2%. Dentre os dados sociais do país, possui uma população estimada em 322,3 milhões de habitantes, o idioma oficial é o inglês, a expectativa de vida do país é de 78 anos, a taxa de analfabetismo é de 0,5%, possui o IDH de 0,92%, a taxa de desemprego é de 4,1%, o coeficiente de Gini é de 41,6%. Esse coeficiente é usado para medir a desigualdade de distribuição de renda entre os países. Os Estados Unidos concentram uma grande quantidade de pontos turísticos e culturais interessantes. Em função da grande extensão territorial e do alto desenvolvimento econômico, podemos encontrar em seu território locais que atendam ao gosto de todos os tipos de turistas. Estátua da Liberdade, localizado na cidade de Nova York. Walt Disney World Resort, localizado na Flórida, na cidade de Orlando. Central Park, localizado na cidade de Nova York. Hoje em dia, em grande parte, graças ao pioneirismo estadunidense, a maior parte dos países segue regimes republicanos e democráticos. Seus filmes, músicas e programas de televisão dominam o mundo, proporcionando diversão numa escala planetária. Por outro lado, o país se envolve constantemente em conflitos ao redor do mundo, visando a defender seus interesses comerciais, ainda que, muitas vezes, esses interesses sejam encobertos por uma alegada, porém pouco convincente, defesa da democracia. Vamos falar agora sobre o Japão. O Japão é formado basicamente por
4 ilhas principais, né? Eu não vou nem tentar pronunciar esses nomes, realmente é complicado. Vocês vejam aí, observem o slide, né? E além dessas 4 ilhas principais, nós temos mais 4.000 ilhas menores. Então é um conjunto de ilhas. Você tem 4 principais e mais de 4.000 ilhas pequenas que vocês não vão conseguir observar nessa figura devido à escala. Mas essas ilhas juntas vão formar o país Japão. É um país muito pequeno, territorialmente falando. Possui uma área de 378.000 km², estando localizado em área de grande instabilidade geológica, chamada de Círculo do Fogo. Então o Japão, ele, por estar nessa região de instabilidade geológica, você tem ali placas tectônicas que estão se movimentando, colidindo. Você tem a ocorrência de muitos terremotos ao longo do ano, são muitos mesmo, mais de 100 terremotos por ano, a maioria pequenos, mas aqui e ali você tem um grande terremoto que realmente provoca grande destruição no Japão. Você tem tsunamis e vulcões ativos, né? Você tem, por exemplo, o mais famoso de todos, o Monte Fuji, um vulcão ativo. Vocês podem observar aí nessa última figura, essa última imagem, essa fotografia aí debaixo de uma montanha. Esse é um vulcão, Monte Fuji, pode entrar em erupção inclusive a qualquer momento. Então a população japonesa, ela é treinada a conviver com essa questão dos terremotos, é educada desde cedo a conviver com isso. Eles são treinados, eles estão ali prontos para qualquer situação de risco com relação a essa instabilidade geológica do país, né? É um país extremamente tecnológico. Até o vaso sanitário no Japão é cheio de botões e controle remoto e fala com você enquanto você está usando o banheiro. Então é um país realmente que investe em tecnologia. O Japão, ele possui um terreno bastante montanhoso devido à sua questão vulcânica, né? Apresenta vários vulcões ativos, não só o Monte Fuji, mas vários outros. O litoral japonês encontra-se as planícies, onde ficam as principais cidades, onde tem a maior população, né? A população japonesa é de 127,3 milhões de habitantes. E após a Segunda Guerra, após o fim da Segunda Guerra, que o Japão vai se tornar esse país tão rico e desenvolvido. Então, com o fim da Segunda Guerra, o governo japonês, ele vai investir grandemente em educação. Tá aí o segredo do sucesso japonês. Por isso que eles são tão desenvolvidos e tão ricos, porque investiram em educação. Mais uma vez eu repito para vocês, sem educação nunca um país será desenvolvido. Ele pode até ser rico, mas desenvolvido jamais. E o Japão vai investir muito em educação, né? E com o apoio dos americanos. Estados Unidos, apesar de ter lançado 2 bombas atômicas no Japão, com o fim da guerra se torna um parceiro econômico. Se associam, vamos dizer assim, em questões comerciais, econômicas. Então isso também favorece o desenvolvimento da economia japonesa. Entre os fatores que vão levar a esse crescimento da economia do Japão, nós temos o apoio financeiro dos Estados Unidos, como eu disse a vocês, a partir da Segunda Guerra Mundial, a aplicação de recursos na educação e na tecnologia. O governo japonês investe na educação e na criação de tecnologia, os investimentos em infraestrutura. As ruas do Japão são realmente impecáveis, eles são tão bem organizados que em situação de terremoto, onde as avenidas são destruídas, em menos de 3 semanas está tudo novamente reconstruído do jeitinho que era antes do terremoto. Então eles são realmente eficientes. Se a gente fizer um paralelo aqui com o Brasil, vocês têm aí perto de vocês a questão da reta Tabajara, né, que já vai aí pelo menos 8 anos e essa reta Tabajara não sai. Essa é a eficiência do Brasil, né? 8 anos para fazer alguns quilômetros de asfalto e não conseguem. E haja desvio de verba. Isso no Japão não acontece. Os índices de corrupção no Japão são quase zero. Um político que é descoberto com atos de corrupção, ele acaba a vida política dele, ele nunca mais se elege para nada, ele tem que pedir desculpa em TV aberta, perde todos os seus direitos políticos. Então no Japão a corrupção, ela realmente praticamente não existe. Nós temos investimentos no setor produtivo,
a disponibilidade de mão de obra qualificada, né? Então os trabalhadores, como o índice de educação no Japão é muito alto, os trabalhadores são extremamente qualificados, né? Temos também a disciplina japonesa. O japonês é muito disciplinado, ele não costuma faltar no trabalho, ele não tem aquela coisa do jeitinho brasileiro de sempre estar burlando uma regra, de estar furando uma fila. Isso não acontece no Japão, né? E o Japão possui um parque industrial complexo, diversificado, evoluído, moderno, avançado, tecnológico. É um país realmente muito avançado. Todos esses fatores contribuem para esse país ser a potência econômica que ele é hoje. Aqui nesse mapa nós temos as áreas onde tem mais indústria, onde você encontra maior industrialização no Japão. Quanto maior o círculo colorido, maior a industrialização naquelas cidades. Evidentemente que a cidade com maior força industrial é Tóquio, né, a principal cidade do Japão. E aqui do outro lado nós temos as principais empresas japonesas: Sony, Toyota, Honda, Mitsubishi, entre várias outras. Então, gente, é isso. Encerramos nossa quarta videoaula e agora vamos para a nossa atividade. Vamos à quarta atividade. Não esqueçam de copiar o cabeçalho, geografia, professor, turma, terceiro ano, coloque sua turma, aluno. Questão número 1, descreva a colonização dos Estados Unidos. Questão 2, descreva as principais características da economia dos Estados Unidos. Questão 3, quais as principais características do Japão. Bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula.